Bom dia, bem-vindos ao nosso podcast Pode Analisar. Hoje nosso pod vai ser com a doutora Thaís, urologista, com a doutora Vitória, ginecologista e com a biomédica Isabelle, especialista em análises clínicas. Vamos falar sobre STs, mais especificamente sobre sífilis e clamídia. Bom dia, eu sou a doutora Thaís. Bom dia, eu sou a doutora Vitória. Bom dia, eu sou a biomédica Isabelle. Então, esse é um assunto que deveria ser muito mais tratado entre os jovens, principalmente porque cada vez eles começam mais cedo a sua vida sexual. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre o assunto? Sim, com certeza. A educação sexual entre os jovens e os adolescentes é muito importante, porque geralmente, assim, é nessa idade mesmo, né, que eles começam a desenvolver a vida sexual e eles estão começando cada vez mais cedo e cada vez mais sem informação, porque procurar essas informações ainda é um tabu para eles, né? Então a gente precisa estar falando sim sobre isso, sobre as formas de transmissão, de contágio, de prevenção também. Para nós entendermos melhor sobre o assunto, como vocês explicam pra gente o que são essas doenças? É importante começar definindo o que é uma IST. Antes era conhecido como DST, não é? Sim, DST, doença sexualmente transmissível, foi substituída por IST, que é infecção sexualmente transmissível, porque a pessoa ela pode estar infectada mesmo sem apresentar sintomas, e a doença ela já vem apresentando sintomas. Bom, a clamídia é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Chlamydia trachomatis através do contato sexual sem preservativos. Já a sífilis é causada pela bactéria que se chama Treponema pallidum e a forma de transmissão é basicamente a mesma, por contato sexual sem preservativo ou sexo oral, né? E existe uma faixa etária? Bom, no caso de clamídia, a faixa etária é de 15 a 24 anos. Já no caso da sífilis, a faixa etária é entre pessoas um pouco mais velhas, entre jovens adultos de 20 a 29 anos. Essa é a faixa etária que mais chega exame mesmo no laboratório. Por isso é importante a educação sexual para os jovens. Sim, cada vez eles começam mais novos, mas 15 anos realmente é uma idade muito nova, né, gente? Sim, para vocês terem noção, só no Mato Grosso, cerca de 1 milhão de pessoas contraem a sífilis por ano. E de clamídia é estimado quase 2 milhões de casos novos por ano. Os números são muito altos mesmo, por isso que é importante se prevenir. E essas ISTs elas podem provocar sequelas neurológicas, infertilidade e complicações na gravidez, e dependendo pode causar até a morte fetal. Nossa, não sabia que era tão grave. O diagnóstico precoce é essencial para evitar problemas também, né? E como é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico da clamídia ele pode ser feito a partir do exame de sangue, que busca anticorpos específicos para essa bactéria. E também pode ser feito a partir do cultivo do material biológico, que no caso do homem a gente pega uma parte da secreção que sai da uretra para poder fazer o teste, e no caso da mulher ocorre a raspagem no canal vaginal e do colo do útero. E também na sífilis é recomendado fazer os testes ergonômicos, que detectam anticorpos IgG e IgM, se eles estão ausentes ou presentes. E todos esses testes que você falou, eles estão disponíveis no SUS, não são? Sim, o Ministério da Saúde ele disponibiliza nas suas unidades básicas de saúde e também no centro de tratamento e testagem. E quais os principais sintomas dessas infecções? Bom, a clamídia, 70 a 80% dos casos são assintomáticos, mas quando presentes os sintomas, nas mulheres são corrimento amarelado, dor e sangramento espontâneo ou durante a relação sexual. E nos homens são ardência urinar, dor nos testículos e corrimento com pus. Já na sífilis, os sintomas podem começar com dor nos músculos, né, febre, perca de apetite, verruga nas partes genitais, úlceras, dor de cabeça, ou no caso da transmissão pelo sexo oral, a pessoa pode ter muita dor de garganta. É por isso que é bom ficar esperto, né, porque geralmente uma dorzinha de cabeça ou uma ferida acaba passando despercebido, que pode levar ao diagnóstico tardio. E sobre a sífilis, se eu não me engano, há tipos de acordo com os estágios. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre os estágios? Sim, tem sífilis primária, secundária e terciária. A primária é quando a pessoa contrai a sífilis e logo depois, a 3 semanas do contato com a bactéria, os sintomas começam a se manifestar. Geralmente, sintomas mesmo, surgimento de alguma ferida na genital ou coisas desse tipo. Já a secundária, ela é semanas após esse contato, meses após esse contato, e é quando a bactéria já está se desenvolvendo ali dentro do organismo da pessoa. Então, são os mesmos sintomas, porém de formas mais graves e avançadas. Já a terciária é a forma mais grave da doença, né? Que é quando a pessoa pode perceber, tipo assim, anos depois. Ela pode ficar de forma assintomática, pular o estágio primário e secundário e aparecer somente no estágio terciário, que é quando ela já está muito avançada. A gente também
tem a sífilis congênita, que é transmitida da mãe para o filho durante o parto ou na gestação. E como a biomédica Isabelle disse, ela pode culminar até morte fetal ou morte ao nascer. Ela pode ser tardia ou precoce. A precoce, os sintomas são meningite e anormalidades esqueléticas. E ela é até os 2 primeiros anos de vida da criança. Já a tardia, os sintomas são perda auditiva e maxilar curto. E ela é depois dos 2 primeiros anos de vida da criança. Vocês já falaram que a prevenção com a camisinha, né, é extremamente importante. Tratamento também, né? Vocês podem falar um pouco sobre? Sim, o tratamento melhora a qualidade de vida da pessoa e também ele pode acabar com essa cadeia que fica da infecção, sabe? De ficar passando de uma pessoa para outra, esse ciclo, entendeu? Bom, o tratamento da clamídia é feito por meio de antibióticos, sendo eles azitromicina ou doxiciclina. E em caso de gestantes, é sempre bom perguntar para o médico, porque o tratamento pode ser com antibióticos diferentes. Já o da sífilis é feito com a dose de injeção da penicilina benzatina, que é a famosa bezetacil, conhecida por aí, né? Porém, assim, não existe uma média mínima ou um máximo que a pessoa precisa para estar se curando. Realmente depende muito de caso a caso, então a gente não consegue falar quantas injeções a pessoa vai ter que tomar. É necessário realmente ir dentro de um consultório médico para estar realizando esse tratamento. Então, com o devido tratamento, essas doenças podem ter cura? Tem cura sim. A clamídia, como a doutora Thaís falou, pode ser tratada, curada facilmente com antibiótico. E também vamos começar a tratar desde cedo. Existem também, algumas curiosidades. A sífilis, por exemplo, ela é uma doença que pode evoluir de forma sintomática, por vários anos. Por isso que é muito importante o contato, a relação sexual é muito importante ser feita com camisinha, porque igual a biomédica Isabelle falou, é um ciclo, né? A pessoa não sabe que está infectada e acaba transmitindo para outra pessoa. E além disso, como a doença começa apenas com uma ferida, realmente ela pode passar despercebida. E a sífilis ela também pode ser transmitida por meio do beijo, por isso é sempre bom tomar cuidado. E também pode ser transmitida por agulha suja de sangue e também quando vamos na manicure e pelo alicate, mas esses casos eles não são muito falados, porque são outras formas de transmissão. E sobre a clamídia? Em mulheres, a clamídia ela pode afetar as trompas de falópio, que são os canais que ligam o nosso útero aos ovários. No caso da prática do sexo oral com a pessoa infectada, pode causar infecção na garganta por conta da doença, além de ser um dos motivos da infertilidade. E também pode causar infecção de urina e infecção nos olhos. Realmente, são casos muito pesados e sérios, né? Vocês podem compartilhar alguns deles pra gente hoje? Nossa, sobre a sífilis, eu lembro de um que a moça chegou pra gente no hospital se queixando de muita dor de cabeça, febre e de perca de peso por 6 meses. E ela não descobriu o que era, o motivo disso tudo. Aí ela chegou a relatar pra gente que ela teve relação sexual com 3 parceiros diferentes sem camisinha e que um deles chegou a falecer sem saber a causa da morte, né? Aí, a gente fez o diagnóstico dela, a gente fez os exames para estar constando o que era e realmente era sífilis. Ela já vinha se queixando também de algumas feridas vaginais e a causa da morte do parceiro dela realmente foi a sífilis e ela precisou de doses bem altas da bezetacil para estar se curando. No caso de clamídia, eu conheço um paciente de 36 anos que chegou no consultório com meningite, corrimento com pus e dor nos testículos. Então o caso dele já foi bem grave e é sempre bom reforçar que o diagnóstico tem que ser feito precoce, porque senão complica na hora de ser tratado. Aí ele teve que fazer tratamento para meningite com penicilina e tratamento para clamídia, com os antibióticos. Então, vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Nossa, recentemente aconteceu um caso que foi um surto de infecções sexualmente transmissíveis, mas principalmente de sífilis, que ocorreu no Intermed de Minas, que Intermed é os Jogos Universitários, de Medicina, e ocorreu um surto mesmo de sífilis, foi na cidade de Uberaba, e vários jovens chegaram se queixando depois, né? Sim, nessa data chegou vários pacientes com
com essas infecções no meu consultório e nos hospitais. Obrigada, então, gente, por compartilhar com a gente a experiência de vocês e as informações sobre os assuntos. A presença de vocês foi muito importante. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. A gente tá no começo, tá no começo. Imagina que chega a parte mais complicada, tá? E obrigada pela presença de vocês. Bom dia. Ah, não. Sério, eu sentar. Desculpa! Eu sou nova. Me coloca isso. Sobre o assunto, como vocês explicam pra gente como são essas doenças? Viu? Isso aí pode ser gravado. E a biomédica Isabela. Também. Bom dia.